Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas porém aqueles que fazem a vontade de meu Pai. A Bíblia é clara, diz que nem todos os que vão à igreja terão a salvação. E nem todos os que buscam Jesus encontrarão a salvação. Porque a Bíblia diz, somos salvos pela graça e não pelas obras, e não pela lei de Deus. Por isso que no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da graça. O que nos salva? O que é a graça? Quem é a graça? Para que serve a lei e para que serve a fé? Esses três elementos são elas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso convido já você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. A primeira coisa que nós vamos falar é a respeito da graça. Queridos, quando falamos de graça, falamos do próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali o ser humano tem uma condição para a salvação. O ser humano tem uma condição para ganhar e herdar a vida eterna. A condição é crer em Jesus, aceitar a Jesus como seu salvador pessoal. Quando você aceita Jesus como seu salvador pessoal, quando você crê em Jesus, você está aceitando a graça. Você está aceitando a graça em sua vida. E aceitando a graça, você está aceitando a salvação. Porque a Bíblia diz, somos salvos pela graça e não pelas obras, para que ninguém se glorie. E a Bíblia, no livro de Titos, nos diz o seguinte, para que uma vez declarado justo pela graça de Deus, nós nos tornemos seus herdeiros de acordo com a nossa esperança de vida eterna. A primeira coisa, a graça ela nos justifica. A graça ela nos dá o poder de salvação. A graça, quando nós temos a graça, nós vivemos na esperança e também nós somos chamados filhos de Deus e também somos chamados herdeiros do reino de Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, porque a graça é o próprio Cristo. A graça ela nos justifica dos nossos pecados. A outra coisa também que nós temos que perceber é que a graça ela é a maior que as nossas obras. As nossas obras que nós temos feito não são comparadas com a graça. As obras que nós temos praticado não são comparadas com a graça. O nosso ir à igreja, o nosso fazer atividades missionárias, o nosso proclamar o Evangelho de Deus, isso não se compara com a graça. E isso não vai nos garantir a nossa salvação. Mas sim, a Bíblia nos chama a atenção, diz que nós somos como uma videira. Precisamos de dar frutos. E esses trabalhos todos que nós temos feito são frutos que nós devemos dar a Jesus Cristo. E no livro de Romanos 5:20 diz, a lei veio para aumentar o pecado, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou ainda mais. A lei é como um espelho que nos mostra o pecado. A lei é como um espelho que nos identifica o caminho certo e a lei ela serve para nos mostrar coisas erradas e coisas boas. E a Bíblia diz, aonde aumentou o pecado, a graça de Deus superabundou. O que quer dizer? Que o pecado está abaixo da graça. A graça está acima do pecado. Que é a graça? Jesus. E o pecado vem por meio de quem? Da influência satânica, da influência maligna, que é Satanás. E também de entender que nós somos pecadores de natureza, carregamos a natureza pecaminosa. A Bíblia chama a atenção, diz que o pecado não é comparado com a graça. A graça ela é maior. Nisso nós reconhecemos que todo aquele que precisa, todo aquele que quer ser salvo, ele precisa se aliar com a graça. Ele precisa aceitar essa graça. Que é o quê? Que é o Senhor Jesus Cristo. A graça é um dom de Deus. A graça é algo que Deus nos deu. A graça é um privilégio. A graça é um presente. A graça é um dom que Deus nos deu. Quando vamos para Romanos 5, versos 15, a Bíblia diz, o pecado não se compara com a oferta gratuita de Deus. Pelo pecado de um homem, muitas pessoas morreram. Pela graça de um homem, Jesus Cristo, muitas pessoas receberam em abundância a graça de Deus e a sua salvação. A Bíblia nos chama a atenção, diz, por meio de Adão, que pecou, muitas pessoas foram feitos pecadores. Por meio de Adão, que quebrou a lei, todos nós fomos considerados homens desobedientes. Quebramos a lei de Deus. Mas pela obediência de Jesus Cristo, ele obedeceu em tudo e morreu naquela cruz, dando-nos a sua graça, e seu sangue nos salvou, o seu sangue nos lavou. A Bíblia diz que a graça de Deus superabundou. A graça é maior. A graça é maior do que todas as coisas. E por meio de um homem, nós fomos feitos pecadores, que é Adão. E por meio de um homem,
fomos considerados justos, que é quem? Jesus Cristo. É por meio de Jesus que nós somos justificados. Nisso compreendemos que a salvação é pela graça, a salvação é por Jesus. E a Bíblia também nos fala a respeito das obras. Quando vamos para Gálatas 2,16, a Bíblia diz: sabendo, contudo, que um homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé a Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós precisamos primeiro de aceitar a Jesus, crer em Jesus. Crer é o quê? Professar a fé em Jesus. E quando nós praticamos essas coisas, quando nós fizermos essas coisas, nós estamos a um passo para a salvação. E a Bíblia diz que as obras da lei não são comparadas com a graça de Deus, mas importa que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento, possamos produzir algo bom em nós, possamos ter as boas obras, porque as obras que nós praticamos, ela nos acompanha, e é pelas obras que nós somos condenados, pelas nossas obras também seremos livrados da morte eterna. A Bíblia também fala de uma coisa tão importante: as obras que nós praticamos não salvam. Tudo que nós temos feito não nos garante a salvação. A salvação é pela graça, a salvação é por dom, a salvação é gratuita, a salvação é pela vontade do Senhor Jesus Cristo. Romanos 11,6 diz: e se Deus as escolheu por causa da sua graça, então não foi por causa de alguma coisa que elas tinham feito, mas se elas tivessem sido escolhidas por causa daquilo que fizeram, então não se poderia falar que se trata de graça de Deus. Todos que foram salvos, todos que foram levados com Cristo para o céu, inclusive Enoque, Eliseu, inclusive outros patriarcas que foram arrebatados com o Senhor Jesus Cristo para o céu, a Bíblia diz que essas pessoas foram salvas pela graça e não pelas obras, não por aquilo que eles vinham fazendo, mas eles acharam graça em Jesus Cristo e Jesus tomou para si essas pessoas. As obras não nos salvam, as obras da lei não nos salvam, e as nossas obras que nós temos praticado não garantem a nossa salvação. A salvação não é pelas obras. O livro de Efésios 8, verso 9, deixa claro, diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A Bíblia é clara em dizer que a salvação é pela graça de Deus e não pelas obras para que ninguém pudesse se gloriar. Porém, muitos acreditam que somos salvos pelas obras. Muitos acreditam que somos salvos por aquilo que nós temos feito. A salvação não é por mérito. A salvação é pela graça de Deus, pela vontade de Deus, pela misericórdia de Deus. Porém, quando nós não aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida, perdemos a salvação, perdemos essa graça. Por isso, aceite a graça em sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Creia nessa graça, acredite em Jesus, acredite na graça. Por isso, Jesus morreu naquela cruz para nos dar a salvação. Mas, porém, muitas pessoas rejeitam a salvação. Quando você rejeita a graça, você está a rejeitar a salvação e você está a rejeitar a Jesus. E quando você aceita Jesus, você está aceitando a graça e está aceitando a salvação. Por isso, a salvação e a graça andam juntas, e essas duas coisas se encontram na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus, ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Tudo quanto que nós temos feito, nós devemos dar glória e ações de graça a Jesus Cristo, porque foi ele que morreu naquela dura cruz para nos dar a salvação e para nos remir do pecado, para nos resgatar da maldição do pecado. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Por isso, querido, é muito importante buscarmos a Jesus e aceitá-lo em nossa vida, para que a graça de Deus possa abundar em nós, possa superabundar em nossas vidas. As obras que nós temos praticado não nos salvam. E a Bíblia nos chama a atenção, diz que pela fé também nós alcançamos a salvação. Por quê? Porque é pela fé que nós acreditamos em Jesus, pela fé que nós acreditamos na salvação e pela fé que nós acreditamos em Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Por isso, é muito importante cultivarmos a fé. Quando temos fé, nós temos tudo, mas quando perdemos a fé, nós perdemos de tudo. Por isso, é muito importante aceitarmos a Jesus, segui-lo diariamente e, acima de tudo, buscarmos em todos os momentos da nossa vida. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de
se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Se ficou uma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu irei ver e farei um vídeo te responder. Um forte abraço, Deus te abençoe, eu fico por aqui e tchau!